Olá, então vamos iniciar o nosso vídeo apresentando um pouco as compreensões em imagens quadradas quanto valores autovetores. Então, a importância social dessa compreensão é que a gente pode fazer redução de espaço de armazenamento e acelerar transmissões com essas propriedades. O principal passo para a gente realizar isso, antes de nós iniciarmos, vamos então entender que é transformar a imagem em uma matriz numérica, e essa matriz vai ser representada por um arranjo retangular de pixels. E daí esses pixels eles vão ser associados a números. Esses números são de acordo com o tom das cores, né? E daí a ideia por trás da composição, né, da compreensão das imagens, é que existem partes mais importantes que são mais nítidas e que exibem mais detalhes, e outras partes que nem tanto, né? Então, as partes que exibem mais detalhes são os altos valores com os maiores valores. E os de menor valor são aqueles que não têm muitos detalhes e não são muito relevantes. Então, vamos aqui iniciar gerando as nossas imagens. Aqui temos a imagem escolhida, que foi a imagem da Terra. Aqui essa é com cor vermelha, cor verde e cor azul, certo? Certo, então agora nós iremos se utilizar desse entendimento de que existem partes de uma imagem que elas são mais relevantes que as outras, então elas vão preservar mais a identidade da imagem. A gente vai encontrar valores, e esses valores vão ser o suficiente para preservar mais ou preservar menos essa imagem. Então agora eu vou fazer a rodagem desse código e a gente vai analisar os gráficos. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? E esse gráfico representa cada posição do outro valor, então 1, 2, etc. E a gente pode perceber aqui, ó, que esse aqui é um desvio, né? Que esse aqui não é comum, não sei na verdade dizer, mas a gente percebe que o primeiro valor ele é muito superior aos demais valores. Então esse é um fator interessante de ser colocado. E os demais valores eles vão regredindo, né? Já esse gráfico aqui, a gente pode entender a magnitude dessa diferença entre os valores. Então a gente pode perceber que os valores mais relevantes realmente eles são os primeiros valores. Então eles que vão dar mais nitidez, eles que vão ter os melhores detalhes, e o restante não vai ser tão relevante assim, né? Quer dizer, vai ser importante porque eles têm um peso grande, né? Mas tem alguns, por exemplo, que não tem tanta relevância, né? Então daria para diminuir o tamanho da matriz, né? Com isso, o armazenamento também. E bem, aqui a gente tem o peso acumulado, né? Que seria cada autovetor divididos pela somatória deles ao quadrado dentro da raiz. Então a gente vai ver que, pela próxima pergunta, já a representação, a gente consegue já ter uma ideia. E aqui, ó, por exemplo, 20%, que é o peso dos total, a gente vai ver que tem 18 mais ou menos, em torno disso, 17 autovetores,
No 50 a gente vai ver que tem mais ou menos uns 31, 32 por aí. E nos 90 a gente vai perceber que tem mais ou menos uns 200, em torno disso. Aqui, só olhando pelo gráfico, né? E já dá para ter uma ideia de como é que vai ser, o que vai se dar. Então vamos dar uma olhada ali no resultado e depois a gente vai verificar essa imagem, se o que mudou na nitidez dela. Então aqui a gente viu que deu mais ou menos o valor, né? 18, 32, 218 para cada em relação ao peso, né? Então deu 20, 50 e 90. Então agora a gente vai ver antes, vamos explicar um pouco como é que foi feito isso, tá? Então aqui a gente tem uma função, que ela vai chamar um valor para essa variável aqui, e essa função ela vai ter os valores, o valor acumulado, o valor total e a porcentagem que a gente quer, que no caso é o 20% na primeira, né? E nesse 20, 50 e 90. Então, a gente vai ter nessa função vai ter um forzinho aqui, então ele vai percorrer por os valores que são menores que 20%, e ele vai se somar a 1. Na variável i ela vai somar a 1, né? O índice, né? O i ele vai se somar a 1, perdão, a todo momento em que a porcentagem for menor do que a quantidade que a gente quer. Bom, e então vamos colocar aqui agora e vamos analisar a nitidez dessas imagens. Então só para rever a imagem, tá? E aqui está a imagem com 20% da sua integridade preservada, tá? Agora vamos ver o de 50 e o de 90. Então aqui agora 32 dos autovalores apresentados na tela, representando 50% da integridade da imagem. Então aqui agora a gente tem 216 autovalores que estão sendo apresentados, são os que representam os 90% do peso total dessa imagem. Então a gente tem aqui 90% da imagem sendo preservada. Então, e agora vamos responder esses seguintes questionamentos. Então, qual era o número de elementos na matriz da foto de origem, na escala cinza, né? Então, para a gente saber isso, é muito simples. Basta a gente multiplicar o tamanho dessa matriz, tá? Matriz N por ele, né? Então, como se fosse uma área. A gente vai obter o tamanho aqui. E o tamanho dos demais, que no caso são onde possuem 18 autovalores, a gente vai perceber que a matriz está sendo colocada como A igual a P, sua matriz diagonalizável, vezes P inversível. Então a gente percebe que ela, ao se alterar a quantidade de número de autovalores, a gente vai alterar o tamanho dela também. Então, portanto, para isso a gente vai ter que multiplicar. A gente vai ter que, na verdade, somar a quantidade de autovetores representando mais o valor dos autovetores vezes n, e daí os autovetores vezes m. E a gente vai obter o tamanho. E daí, para economizar, para ver quanto que foi a quantidade de economia para o armazenamento, a gente se utilizou dessa função aqui. E essa função, ela vai, ao realizar a operação do espaço original e do espaço reduzido, que no caso é o tamanho, que é o segundo questionamento, a gente vai realizar uma pequena operação simples para encontrar a porcentagem, que é 1
daí menos o espaço reduzido dividido pelo espaço original. A gente vai obter a porcentagem que foi economizada. E daí a gente vai mostrar aqui na tela essa economia aqui, né, com 2 casas decimais. Vamos então rodar o código. Certo, então a gente tem aqui esses resultados. O tamanho, então vai ser 492 vezes 492, e a porcentagem e a porcentagem do armazenamento, perdão, e o tamanho desses autovetores em relação à sua matriz P menos 1, tá? Então, para o último checkpoint, o professor requisita fazer uma redução da qualidade para uma matriz retangular. Então, vamos entender que a matriz retangular não possui autovalores, Então, autovetores. Então, a gente vai ter que se utilizar do método SVD para encontrar esses valores, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o que? A gente vai calcular 2 matrizes. A matriz A vezes A transposta e a matriz A transposta vezes A. Essa matriz ela tem a mesma norma. Por quê? Porque daí o coeficiente, o autovalor mais alto, vai valer o mesmo para ambas, né? Os mais altos valores vão valer mais, para ambas são iguais. E os menores também são iguais para ambas. E daí, depois de fazer isso, a gente vai definir U, que é um autovetor, que são os autovetores de A vezes A transposta. E V, que são os valores de A transposta vezes A. E depois nós faremos U sigma V transposta, tá? Então, é assim que vai ser, o professor se utilizou para encontrar, tá, os autovetores para a gente poder fazer as operações. E o que foi pedido é bem simples também, é a mesma coisa que o primeiro. Então é só realizar, eu fiz uma breve função aqui, e essa função vai fazer a mesma coisa que a primeira. Então, para os valores que forem menores que o peso, a gente vai somar, e daí quanto mais alto valores tiverem abaixo o somatório estiver abaixo desse peso, vai continuar aumentando o valor. Então agora eu vou rodar aqui e a gente vai percebendo a diferença das imagens. Agora a função exponencial aqui, que foi feito o logaritmo, a gente percebe, né, a magnitude dessa diferença. Então a gente está vendo que está decrescendo mesmo. E aqui o peso, tá? O peso acumulado. Então a gente vai ter essa diferença aí. E daí a gente aqui já pode ver que do 30% que foi o menos 2 aqui, não, para baixo. E daí a gente tem aqui o 38 e temos aqui um valor aqui próximo de 270. Então agora a gente vai ver aqui a imagem, tá? E os valores, os autovalores são aqueles, né, que a gente já viu, tal. Então são 1, 28 e 277 para 20, 50 e 90 respectivamente. Vamos rodar então. A gente tem aqui agora 20% da imagem sendo preservada, 20% dos autovalores. A gente vê aqui só um rabisco. Aqui a gente tem 50% da integridade da foto. Pode perceber que dá para ver nela, mas ela está bem danificada.
E vamos ver o 90%. Aqui a gente tem a foto com 50% da integridade, 90%, perdão, com seus 200 e pouco vetores. Então a gente percebe autovalores. Então a gente percebe aqui que ela está bem nítida, que ela está boa e que economizou um bom espaço, né? Então isso daí vai representar para quem for aplicar isso uma redução no armazenamento e redução de custo também. Então é isso, muito obrigado. Eu também quero agradecer por essa escritora aqui que eu acompanhei mais ou menos para mim poder entender um pouco melhor e poder passar o que eu falei aqui. Obrigado.